Olha, o agente antigravidade já vem pronto para usar, claro, mas o verdadeiro poder dele, a mágica mesmo, está escondida nos detalhes. Nessa análise, a gente vai mergulhar em como ajustar essa ferramenta para ela virar o copiloto ideal, seja para ser um assistente super rápido ou um parceiro mais estratégico. É como pegar um instrumento padrão e afinar ele perfeitamente para tocar a sua música. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: o agente é só um assistente que executa tarefas ou ele é um parceiro que pensa junto? A resposta para isso, na verdade, depende totalmente de como a gente configura essas opções que vamos ver agora. A natureza dessa relação de trabalho é definida por quem usa a ferramenta. Vamos começar pelo primeiro grande ajuste, o ritmo. Aqui, a gente equilibra aquele dilema clássico, sabe? Planejar tudo nos mínimos detalhes ou sair executando com agilidade. Essa escolha define como a gente vai encarar qualquer tarefa que aparecer pela frente. Basicamente, temos duas filosofias bem diferentes. O modo planejamento é como se fosse um arquiteto. Ele vai pesquisar, organizar os passos, buscar a melhor qualidade possível. Perfeito para tarefas mais cabeludas. Já o modo rápido, ele é mais como um especialista em reparos ágeis. Entra, resolve um problema pontual rapidinho, tipo renomear uma variável, e pronto. A prioridade máxima aqui é a velocidade. Tá, e como escolher o modo certo, então? O processo é bem simples, na verdade. É só se fazer algumas perguntas. Primeiro, qual o tamanho do problema? É uma coisinha rápida ou algo complexo? Segundo, o que é mais importante agora? Velocidade ou qualidade máxima? Com base nessas respostas, a escolha do modo fica óbvia, garantindo que a ferramenta certa seja usada para o trabalho certo. Ok, ritmo resolvido. Agora vamos falar de controle. A questão aqui é sobre autonomia. Quanta liberdade a gente vai dar para o agente? A escolha é entre deixar ele trabalhar sozinho ou pedir para ele parar e mostrar o que vai fazer em cada passo importante. O primeiro ponto de controle é a tal política de revisão de artefatos. Mas o que raios são artefatos? Pensa neles como o plano de ação que o agente cria. É o projeto detalhado, o passo a passo de como ele vai executar uma tarefa. E essa configuração define se o agente tem que parar e pedir uma aprovação antes de começar a construir. As opções aqui são sobre níveis de confiança. Com sempre prossiga, é basicamente dar um voto de confiança e deixar o agente seguir em frente, o que mantém o fluxo de trabalho contínuo. Já com solicite avaliação, o controle manual é total, parando tudo para uma revisão. É aquela escolha clássica entre velocidade e automação versus supervisão e cuidado. Agora a coisa fica um pouco mais séria. O próximo nível de controle é sobre a execução de comandos no terminal. Isso aqui permite que o agente execute comandos diretamente no sistema, sem pedir licença. O nível de confiança exigido aqui é bem maior, porque o impacto pode ser direto e imediato. As duas políticas são bem diretas. Revisão de solicitação é a opção mais segura, o agente nunca age sozinho. Sempre prossiga dá autonomia total para ele. Mas o ponto-chave aqui, que é muito legal, é o controle mais fino que as listas de permissão e recusa oferecem. Dá para, por exemplo, liberar todos os comandos JIT como seguros, mas exigir revisão para qualquer comando que possa ser destrutivo. É um ajuste fino, perfeito entre automação e segurança. Então, para a gente resumir essa parte, de um lado a gente tem o comportamento prossiga, que foca em automação e velocidade, do outro, o revisão, que prioriza controle e a supervisão humana. Essa tabela mostra direitinho como as 4 políticas se encaixam em cada uma dessas abordagens. Beleza, já vimos ritmo, já vimos controle, agora chegamos na configuração final e talvez a mais importante de todas, o acesso. É aqui que a gente define as fronteiras de onde o agente pode atuar. Basicamente, a gente decide o tamanho do playground dele. E o ponto de partida é segurança. A configuração padrão é super restritiva e isso é bom. Por default, o agente fica confinado. Ele só consegue ver e mexer nos arquivos que estão dentro do diretório de trabalho atual. Isso protege todo o resto do sistema. Só que existe uma configuração que muda completamente esse cenário. Ao ativar o acesso a arquivos não workspace, a gente basicamente dá ao agente a chave de todo o sistema de arquivos local. Ele passa a poder navegar e modificar o que quiser. É um aumento gigantesco de poder e de alcance. E é exatamente por isso que a documentação oficial é bem direta ao ponto sobre os riscos. A recomendação deles é clara e eu cito: use com cautela, pois isso pode expor dados secretos ou sensíveis locais ao agente. Habilitar essa opção é uma decisão que tem um peso bem grande, né? Certo, passamos por ritmo, controle e acesso. Depois de todos esses ajustes, fica a pergunta: qual é a configuração ideal, então?
A verdade é que não existe uma resposta única. A configuração perfeita é aquela que se alinha com o objetivo da tarefa que está sendo feita naquele momento. E essa tabela aqui funciona como um guia prático. Se o objetivo é qualidade máxima, a combinação é o modo planejamento com revisão manual em tudo. Se for velocidade máxima, o caminho é o modo rápido com automação total. E para segurança máxima, a configuração é bem parecida com a de qualidade, sempre priorizando a supervisão humana. Isso nos leva à pergunta final. Com o conhecimento desses controles, podendo ajustar ritmo, autonomia e limites, a questão muda. Não é mais o que o agente é, e sim o que a gente quer que ele seja. Um executor super rápido? Um planejador detalhista? Um parceiro que trabalha sob supervisão? A escolha está nas mãos de quem configura, que acaba se tornando o verdadeiro arquiteto do seu próprio colaborador de IA.